Olá, nessa aula de hoje falaremos sobre a letra de câmbio em seus aspectos básicos de como o crédito circula por essa modalidade de título cambial, como é sacado, como é recebido e a cobrança regressiva e a extinção tanto da obrigação cambial quanto de outras obrigações que eventualmente deram ensejo à sua emissão. Partimos então daquilo que vamos chamar aqui de obrigação extracambial com o sacado. O sacado será aquele que talvez vai ter o dever de pagar a letra de câmbio emitida ou não. Também alguns denominam essa obrigação extracambial de obrigação subjacente, lembrando que ela não precisa existir para que se saque a letra de câmbio. O que precisa ter é que o tomador dessa letra de câmbio dê crédito ao seu emitente. Evidentemente, se não houver essa obrigação extracambial, ou então o tomador ou o portador da letra de câmbio não der o crédito, a gente termina por aqui, né? Não há obrigação nenhuma. Entretanto, vamos ao propósito dessa aula, né? Há uma obrigação extracambial. Nesse caso, existindo essa obrigação extracambial, haverá o que a gente chama de saque. Saque é a emissão da letra de câmbio. Ou seja, a pessoa que está necessitando do crédito, vamos chamá-lo de emitente, ele faz esse saque porque a figura do sacado, por vezes, está devendo algum valor para ele, ou de algum modo esse sacado vai se obrigar a pagar esse valor. Então essa pessoa que emite, o emitente, ele não tem dinheiro, né? Mas aquela pessoa que nós vamos chamar de portador lhe deu crédito. Ou seja, esse portador aqui pode ser um vendedor ou algum negociante, vende uma mercadoria, este emitente não tem os valores para o pagamento, mas saca a letra de câmbio, né? Esse portador, com este papel cambial, né? Com essa cártula, que é o nome que se dá aqui mais apropriadamente, confia, ou seja, crê, né, de crédito, de acreditar que o sacado vai pagar. Caso ele não pague, ele confia no emitente que, pela via regressiva, pague. Então lembre-se, o principal devedor de uma letra de câmbio é seu emitente. O portador de posse, então, do título, ele vai apresentá-lo, ou não há essa necessidade, mas de qualquer modo, em algum momento vai chegar até o sacado. Então, o portador, ele tem um título em que o emitente determinou, ou seja, expediu uma ordem determinando que pague a letra de câmbio. O portador, para que possa cobrar do sacado, necessita que o sacado aceite a obrigação, né? Ele vai precisar fazer sua concordância em pagar o título. Aí ele passa a ser o devedor também desse título aqui. Pois bem, aqui nós vamos seguir o itinerário do ideal, né? O emitente fez o saque, passou ao portador, o portador, por sua vez, por conta do crédito, deu algum benefício a ele aqui, então ele teve uma vantagem com o saque. Lembrando que o emitente então teve uma vantagem com o saque por conta do crédito dado pelo portador. Esse sacado, uma vez apresentado o título para aceite, considerando que eles têm uma obrigação extracambial, embora isso não seja necessário para a circulação da letra de câmbio, nem para a sua emissão, ele vai fazer a sua concordância. Ele vai concordar com o aceite. Com essa concordância, chegou a época do vencimento, caso não seja à vista essa letra de câmbio, ele efetua então o que a gente chama de pagamento, né? Feito o pagamento, aqui vão ocorrer duas figuras interessantes. A primeira delas, embora sejam simultâneas, mas a primeira que a gente destaca, é a extinção da obrigação cambial. Ou seja, quando o emitente sacou contra o sacado a letra de câmbio e esse aceitou, há para o portador um crédito a receber.
Recebido o crédito, o portador exonera tanto o emitente quanto o sacado da obrigação contida no título. Por isso que a quitação do título cambial ele se faz tendo o devedor tendo a sua posse. Presume-se então que ele pagou o título, uma vez que o portador não vai entregar o título ao devedor, que é a prova do seu crédito, é um documento necessário para a exigibilidade desse crédito, não vai dar na mão do devedor, porque esse devedor poderá simplesmente desaparecer com esse documento e ele não terá prova da obrigação cambial. Continuando, lembrando então que há um negócio chamado negócio subjacente, né? Nós temos aqui o que a gente chama de negócio subjacente, ou obrigação extracambial, e ela precisa ser extinta também. Então lembre-se, este aqui tinha um crédito para receber deste aqui, que por sua vez deu esse crédito em pagamento da obrigação que está com essa pessoa aqui. Quando o sacado paga o título, né, ele vai extinguir a obrigação extracambial também. Porque este aqui, o emitente já teve satisfeito seu crédito com a entrega da mercadoria ou do dinheiro dado pelo portador. Se ele tinha, por exemplo, R$100 para receber lá do sacado, mas o portador lhe deu R$100 ou uma mercadoria no valor de R$100, ele teve satisfeita aquele crédito, né? Voltou ao seu patrimônio aquilo que significa R$100. Este, por sua vez, extingue a obrigação de pagar os R$100 para ele aqui. E esse aqui, como tinha um crédito, por conta de ter passado os R$100 ou a mercadoria, recebe dele aqui. Então, lembrando que o sacado, uma vez recebendo, pagando, melhor dizendo, o título, né, ele vai extinguir tanto a obrigação representada lá pelo saque e assumida com o seu aceite, quanto vai extinguir também a obrigação extracambial que havia fora, que não está representada no título, né, fora da inscrição do título. E aí ele extingue as duas obrigações nesse sentido. Bem, aqui então nós vimos que a solução ideal é aceitar o título pelo sacado, pagar, extingue as obrigações, tanto a cambial quanto aquela eventualmente fora da obrigação cambial. Entretanto, nem sempre é assim. Podemos ter a hipótese de não ocorrer o pagamento. Então nós temos um título aceito, chegou a época do pagamento e não pagou. O portador, que pode ser o primeiro nominado do título ou até um endossatário, ele necessariamente, caso for o endossatário, ele terá que fazer o protesto, né? Se for só o primeiro recebedor, não há necessidade do protesto, porque o título está aceito. Nessa condição aqui da nossa linha azul, o título está aceito. Mas pode ser feito o protesto por falta de pagamento. Apresentado o título para protesto, né, o devedor que aceitou o título, ele poderá pagar lá no cartório. Então, ele fazendo este pagamento, feito o pagamento, extingue a obrigação, né? Pagamento feito no cartório, não é lavrado protesto contra ele e não haverá repercussões aí além da simples apresentação. Então, resumidamente, o aceitante, o sacado, aceitou, não pagou, né? É apresentado para o protesto e, havendo pagamento lá no cartório de protesto, extingue a obrigação. Então, lembrando, nós veremos um pouquinho mais adiante, que se houver um endossatário, houver ordem de endossos, se houver avais vinculados a esses endossos anteriores, é necessário, tá, o protesto por falta de pagamento, sob pena de perda da cobrança regressiva. Mas poderá acontecer de, além de ter sido feito o protesto, então, por falta de pagamento, e apresentado o título para pagamento lá no cartório de protesto, e o sacado não pagar, embora ele tenha aceitado o título para pagar oportunamente. Nessa situação,
é possível, então, ao portador do título, que pode ser a pessoa que deu crédito ao emitente, ou então seus endossatários, fazer a cobrança regressiva ao emitente. Então, lembrando, é necessário que, para haver o direito à cobrança regressiva, o portador apresente o título para protesto, tá? Para provar que, então, que não houve o pagamento. Sem isso, né, sem esse cumprimento desse requisito do protesto, ele perde o direito à cobrança regressiva. Então ele fez, na nossa situação aqui, o protesto, não houve o pagamento de um título aceito. O portador apresenta regressivamente aos endossatários, ou de algum modo vai chegar até o emitente, né? Os endossatários pagam regressivamente e essa situação regressa chega até o emitente. O emitente, lembrando aquilo que nós dissemos anteriormente, é o principal devedor, né? Este portador aqui, quando aceitou receber a letra de câmbio pelo emitente, deu crédito a ele. Deu crédito porque confia que o emitente pagará. É aqui que origina o crédito. Ele não confia que o sacado pagará, porque o sacado poderá recusar. Aqui nós estamos ainda numa situação de título cambial, de uma letra de câmbio aceita. Então, voltando aqui, houve o pagamento pelo emitente, então extingue a obrigação cambial com o portador do título. Aqui um dado interessante para esse nosso estudo. Quando o portador do título não recebe, ele está com um prejuízo, né? Ele é dessa cadeia de relação a pessoa que não recebeu. No caso aqui, sendo pelo emitente, o emitente sacou a letra de câmbio, entendendo que o sacado vai pagar, porque há uma obrigação extracambial. Ele não pagou aqui o título, portanto, essa obrigação extracambial ainda não está extinta. Pois bem, então aqui, pagando o emitente paga o título, né? Ele tem um título o quê? Aceito, né? Houve o aceite, né? Nessa situação, havendo o aceite pelo sacado, né? O sacado aceitou, esse título chega regressivamente ao emitente e ele vai verificar, ora, o sacado não pagou o título, né? Ele pode voltar lá para o sacado e cobrar, né? Ele vai cobrar aqui por duas razões, uma pelo fato dele ter aceito a letra de câmbio e outra até pela obrigação extracambial. Nessa circunstância, vai apresentar para a cobrança ao sacado, o sacado paga o título, né? Então há uma extinção da obrigação cambial, porque o sacado aceitou. Além disso, esse sacado estava devendo um valor para ele aqui, né? Então, lembrando então, por exemplo, que este portador aqui, né? O portador aqui cobrou do emitente o valor de R$100, ele teve que devolver o valor de R$100, lembrando que o sacado também lhe devia R$100. Então, a partir do momento que ele paga, ele cobre esse desfalque aqui. Porém, pode acontecer a situação de não ter havido o aceite, depois nós vamos ver detalhadamente a falta do aceite, ou então, estando aceito, que é o caso desse caminho aqui, ele não pague a letra de câmbio. É evidente que há uma obrigação extracambial, este emitente aqui vai cobrá-lo, vai cobrar dele, do sacado, a obrigação extracambial. Então, nessa circunstância, vai haver a extinção da obrigação, no caso extracambial aqui, por outras vias, né? Prescrição, compensação e aquelas formas conhecidas de extinção da obrigação. Então o emitente, né, mesmo tendo um título aceito, às vezes ele não consegue o pagamento do título, lhe resta fazer as cobranças pelas vias ordinárias. Essas cobranças aí, uma ação de cobrança, tem que fazer com conhecimento, prova e alguma coisa nesse sentido,
quando não está aceito ou o título não é executável. Ainda pode acontecer que o emitente não pague, né, esse título. E aí a cobrança regressiva pelo portador, lembre que, como comentamos, o que está portando o título é aquele que está com o prejuízo, que tem um crédito a receber. O emitente que inicialmente teve pelo portador, foi posto a confiança, acreditou que iria pagar, não paga, aí a obrigação se extingue por outras vias, né? No caso, se não houver o pagamento, uma das formas de extinção da obrigação é a prescrição. Bem, nós vimos até agora a situação envolvendo a letra de câmbio aceita. Porém, agora nós vamos ver a outra circunstância, em que não há o aceite da letra de câmbio pelo sacado. Porque ele não reconhece a dívida, ele não se sente obrigado a pagar a ordem que lhe foi determinada. Afinal, embora seja um título que contém uma ordem, ela não é de imposição absoluta, né? Então, o sacado ele pode recusar. Bom, nessa circunstância, ocorre algumas consequências importantes aí para a obrigação cambial. Primeiro, há que se fazer o protesto por falta de aceite, situação necessária para provar que o sacado não aceitou. Feito esse protesto, ou apresentado o título para protesto, pode o sacado vir e aceitar, né? E pagar o título. Na verdade, a letra de câmbio pode ser apresentada até a época do vencimento, apresentada para aceite, em vez dele aceitar e depois pagar, ele pode simplesmente pagar. Pagando o título, vai haver aquelas situações do qual nós já abordamos. Entretanto, havendo o protesto por falta de aceite, ele fecha o requisito da cobrança regressiva. Como nós vimos aqui, houve o aceite da letra, não houve o pagamento, houve o protesto por falta de pagamento. Nessa situação, não houve o pagamento, as duas situações é que permite a cobrança regressiva. Aqui, a mesma coisa, há o protesto por falta de aceite e, obviamente, não há o pagamento. Então, fecha o requisito para a cobrança regressiva. O título não aceito e também não protestado, ou aceito, mas não protestado por falta de pagamento. Então, havendo a falta do protesto por falta de aceite e havendo a falta do protesto por falta de pagamento, este portador do título ele perde o direito da cobrança regressiva contra o emitente do título, os eventuais endossantes e também os seus avalistas. Nesse caso, se o portador do título não fizer esse expediente aqui, a obrigação cambial, quando não aceita o título, ela extingue. Esse portador do título não pode mais se valer da obrigação inserida no título, quando não há o aceite, para a cobrança regressiva, inclusive do emitente, porque a falta do protesto não lhe garante, não lhe dá esse direito do uso do direito cambial para a cobrança do título, ou seja, ele não pode fazer a execução de um título extrajudicial, né? Porque ele perde essa característica aqui. Entretanto, quando faz o saque, o primeiro portador aqui deu crédito ao emitente, a gente tem que lembrar disso. Ele trocou o emitente algo de valor, uma mercadoria ou dinheiro, o portador deu essa mercadoria e esse dinheiro e pegou em troca um papel. E o emitente teve uma vantagem. Então, cabe a extinção da obrigação por conta dessa relação aqui por outras vias, uma ação de conhecimento ou uma ação monitória. Mas lembrando então que quem não faz o protesto por falta de aceite no título, ele perde direito à cobrança regressiva e tem a sua obrigação extinta. Obviamente, se há o aceite e não faz o protesto por falta de pagamento, ele perde o direito à cobrança regressiva
mas não perde o direito de cobrar do sacado, porque o sacado aceitou a obrigação cambial. Então não há extinção da obrigação cambial na hipótese de aceite, mas sem aceite o título efetivamente está extinto, ou seja, ele não tem a obrigação cambial mais inserida dentro dele. É isso aí, obrigado pela sua atenção, espero ter ajudado a compreensão deste ponto aí importante para quem quer entender o direito cambial e dos títulos de crédito, e até o nosso próximo encontro. Até mais!